Fala aí, galera do REC! Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do The REC Podcast em português. Seja bem-vindo, galera. Tem tanto tempo que a gente não faz um episódio em português. Yes! Too long, muito tempo. Bem, na verdade, esse é o primeiro episódio de português que nós gravamos aqui. Ah, é mesmo? Mas pra eles, vocês talvez estão pensando, mas vocês não acabaram de gravar um também? Mas é porque foi pré-gravado no foi lugar pré-gravado. Então tem um tempo, até meu português tá fraco, gente. Eu vou ter que melhorar. Ore por mim, hein? Ore por mim, que meu português tá fraco hoje. Então, a senhora é a primeira pessoa que veio aqui. É português que eu tô gravando aqui. Coisa boa, que privilégio estar com vocês. Finalmente deu certo. I Deu know, certo, I know. finalmente. Vamos lá então, pessoal. Hoje vamos gravar com a pastora Micheline. Pastora Micheline! Vamos lá! We're all good? Sorry. Ele mandou olhar lá. I got it. Ai, meu Deus, fiquei nervosa. Mas, I got gente, it. Ele mandou olhar lá. Pessoal, vocês sabem que essa é uma pastora maravilhosa, tão abençoada, e nós nos sentimos tão privilegiados em poder gravar com você. Finalmente, eu acho que tem um ano, né, que a gente entrou Vai em contato. fazer. Eu acho que já tem um ano, vai fazer. Um ano que a gente tá tentando casar as agendas. Ai, não, e nunca dá certo. Mas graças a Deus, Graças finalmente a Deus. deu. Eu sou assim, Deus faz tudo na hora certa. Yes. Então, agora foi a hora certa de O fazer. tempo de Deus é um perfeito. O Exactly. tempo de Deus é Então sempre. vamos lá, se apresenta. Quem é você? Olá, gente. Meu nome é Micheline Farias. Eu, enfim, já vivo aqui nos Estados Unidos há quase 37 anos. E sou casada há 30 anos. Temos 3 filhos. Um casado há 3 anos, um que vai casar agora, e a nossa princesa. E, enfim, estamos ali na cidade de Kearney, servindo na nossa igreja local há 27 anos. Uau, que 27, bênção. esse é mais tempo que eu tô vivo aqui nessa terra. Vou me lembrar. Ô, dó. Eu tô aqui com 20, hein, gente? Nicholas. Nossa, Deus. Ai, meu Deus, que bênção, um privilégio poder servir numa igreja que você tá tantos anos lá, você viu crescer, viu fazer tudo. Pra mim é, sim, uma experiência maravilhosa. Sim, um privilégio É muito sua bom. segunda casa, literalmente. Com certeza, é a segunda família, porque ali a gente constrói dentro da gente uma resiliência, né? Sim. Ali nós já passamos momentos de conquistas, momentos de perdas, momentos de alegria, momentos de choro, momentos de a gente estar entusiasmado e outros momentos onde também a gente se depara com as falhas um dos outros, porque nós somos falhos, Sim. mas o alvo é permanecer onde Deus nos plantou É. para que ali possamos brilhar a nossa luz. Amém. E assim é o corpo de Cristo também. Yes. I love Isso. that. Mas Então, vamos lá. eu ia... Oh, you go. Não. Você quer perguntar? Eu vou perguntar. Take it. Ah, You're good. eu ia falar em inglês de novo, galera, só pra você entender, mas eu vou falar em português Não sei agora. por que meu cérebro faz isso. Tipo, tem dia que eu falo excelente, no outro minha mente parece que fica tudo bugado. Eu nem sei porquê. Mas a gente conhece agora, né, essa história aí, mas a gente quer, né, vamos entrar já na verdade agora. Verdade, what am I talking about? Meu Deus, eu tô Uma aqui coisa mais profunda que na você coisa quis dizer, mais né? profunda, Yes. sim. Um assunto mais profundo. Yes, there you go. Pastora, como que você conheceu Cristo? Como isso tudo aconteceu? Como tudo começou? Quando eu cheguei nos Estados Unidos com 14 anos de idade, eu tenho um livro que se chama O Seu Próprio Tapete Vermelho. E ali eu conto um pouco daquela história que, como uma menina chegando do interior do Brasil, a gente, quando pisa nos Estados Unidos, você pensa assim, nossa, né, um dia eu vou andar no tapete vermelho de Hollywood, vou ser famosa, aquela coisa de adolescente, criança, que até não tinha um encontro ainda com Deus. Tinha a verdade do evangelho no meu coração, plantado pela minha avó. Mas eu não conhecia, né, a Cristo Jesus como meu Senhor pessoal. E ali, então, um dia eu entro dentro de uma igreja em Kearney, num culto de jovens, aonde alguns anos depois eu fui conhecer meu esposo lá também, nesse mesmo glória a culto Deus. de Glória a aleluia. Deus, Deus é bom, hein, gente? Lugar bom para conhecer o marido é na igreja. Oh, yeah. Perfeito lugar. Mas ao entrar ali, foi-me estendido o maior tapete vermelho da minha vida, que é o sangue precioso de Jesus. Uau. Aí, quando ali eu tinha perdido o meu pai, e quando eu escutei sobre a proposta da paternidade de Deus, eu abracei aquilo. Naquele momento eu entendi que eu não precisava ser órfã, eu não precisava caminhar com um espírito de orfandade, porque a proposta do evangelho de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador incluía também receber um pai, né? A paternidade de Deus em minha vida. E ali a minha vida foi impactada
nunca mais eu olhei para trás, nunca mais desejei sair da presença de Deus ou da igreja, porque ali eu fui suprida nas necessidades da minha alma e nas inseguranças que eu carregava como uma jovem que tinha perdido o pai, perdido a língua, vindo para um país novo. Cheguei aqui, minha mãe fez com que a gente pudesse retroceder na escola para aprender o inglês antes de ir para o high school. Então eu voltei para a 7ª série com 14 anos e fiz a 7ª, a 8ª e depois o high school, enfim, mais tarde outras escolas, né? Mas ali, quando eu tive um encontro com Deus, eu descobri que era tudo que eu queria. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente procura tantas coisas para nos suprir, nos preencher. E que alegria foi que eu fui agraciada de encontrar um culto de jovens, uma igreja para entrar e encontrar Jesus, porque as necessidades ali foram supridas. E por isso, quando você encontra um bom tesouro, você não quer deixar mais. Nossa, Uau, que história, que testemunho. hein? Que testemunho. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque como jovens, eu sei que o nosso podcast, o foco é jovens, é tão importante a gente nos enturmar em grupo de jovens, nessas coisas, porque é lá que nós vamos encontrar Jesus. Eu acho que isso aqui é um pouco fora do nosso assunto, mas chegou no meu coração. Muitas pessoas acham agora, hoje em dia eu acho, que não precisamos ir na igreja. Ou, eu tenho online, eu leio a Bíblia em casa, eu sou só... Mas eu acho tão importante a gente ter aquela comunhão, sabe? Aquele grupo que vai nos acolher e ir para um lugar que vamos receber a palavra de Deus e sentir mesmo como é o amor de Deus e como é ter Jesus como nosso Pai, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante que nós não podemos deixar para trás. Temos que deixar isso como importância na nossa vida, sabe? Com certeza, eu também vejo assim, porque a gente tem a nossa família biológica e temos a família de Celestial. Cristo. E elas não se competem, elas se completam. Então, eu acho muito lindo, porque na família biológica, nem todos os lares são lugares de ensinamentos bíblicos, né? Eu lembro quando eu vim para Cristo, minha mãe era uma mulher de honra e de princípios, mas ela estava desviada do caminho do Senhor. Então, ela nos ensinava a Bíblia, conhecer, ensinava alguns princípios que tinham ficado no coração dela. Mas outros, eu acho lindo quando a gente sai da nossa casa e a gente pisa numa igreja e ali, com aquela nova família em Cristo, né? Ali a gente aprende também a perdoar, a gente aprende a caminhar, a andar a milha extra, a saber, poxa vida, né? Tudo aqui não é em minha volta, é um corpo vivo, né, que várias pessoas têm uma função determinada. E aprendendo isso na igreja também faz com que a gente seja a melhor pessoa em casa e automaticamente nos tornamos melhores pessoas em casa, a gente se torna também melhores pessoas na igreja. Isso então, mesmo. por isso que eu falo que se completa, né, essa junção da nossa família biológica e da família em Cristo. E todas precisam do mesmo amor, da mesma compaixão, do mesmo investimento na devida proporção, mas todas precisam. Como ela disse, hoje umas pessoas deixam de congregar, né? Ou então congregam da forma que você vai a um restaurante, né? Cada dia num lugar. Exatamente. Eu gosto dessa salada aqui, Mas desse eu vou, restaurante. Mas eu gosto do steak daquela. É isso mesmo. E eu gosto E do todo sushi dia vai desse. provar alguma coisa Não diferente. consegue ficar em uma casa só. né? E não que é errado, né? A gente poder ir num local Claro. diferente Claro. e ouvir a palavra e estar com nossos irmãos, o corpo de Cristo. Mas nós precisamos ter, o meu marido sempre fala, o cristão ele precisa ter um endereço. Como o ser humano precisa de um endereço, todo cristão precisa de um endereço. É estranho você conhecer uma pessoa que você pergunta onde ela mora e ela fala, depende. Semana passada eu morava em Harris, essa semana eu tô morando aqui, mas semana que vem eu posso ir pra Elizabeth e na outra semana eu vou pra Kearney. Já bem. Isso já é um red flag. Isso é um red flag. É uma já. bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha, né? Para as meninas, se conhecer um rapaz assim, não namora com ele. Eu namorei, Cai gente. fora Eu que é arrumo frio. confusão com os jovens. Não, brincadeiras à parte, mas também o mesmo no corpo de Cristo. isso. Porque quando a gente permanece e é tratado e o nosso caráter ali é trabalhado, tá entendendo? Porque nós podemos levar uma capa de cristão,
Mas há uma diferença enorme entre capa e caráter, né? E o caráter, ele é revelado ali dentro do corpo de Cristo, assim como também quem me conhece de verdade é quem vive comigo dentro de casa. Então, é muito importante para mim o corpo de Cristo e essa comunhão, eu tenho certeza que foi assim, parceiros com tudo que Deus tinha para realizar na minha vida. Se não fosse uma igreja local, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Uau. Eu compartilho o meu livro, né? Você falou da comunhão e tem uma frase que eu falo no meu livro: não julgue os jovens que vêm na igreja só para ter comunhão, só para ter amigos, porque esse foi o meu caso. Eu achei, falei, aqui é legal, acho que a minha mãe vai deixar eu vir na igreja e aqui eu vou poder ter amigos, porque ela era muito strict, muito dura, Sei. e ela não ia deixar eu ficar rodando por aí. É. Então eu fui para a igreja realmente para ter amigos. Esse era aquele entendimento primário. Entendi. Mas ali o amor de Deus me alcançou. Olha que coisa linda. Nossa. E graças a Deus que eu achei um grupo de amigos no qual nós somos amigos até hoje. Uau. Né? Todos os amigos daquela época são amigos de comunhão, de alianças interruptas até o dia de hoje. Tem tantos anos, uau. 36, 35 anos. Que bênção. E assim, Deus tem sido bom, né? Pra gente, de ter nos feito entender que igreja local é alimento e bênção para nós. Uau, que benção. Isso me lembrou uma coisa, porque lá na minha igreja, minha mãe, às vezes, ela cozinha pros jovens e ela fala assim, eu já escutei os meninos falar que ela só vem pra comida. E tá ótimo. E minha mãe falou assim, quer saber? Glória a Deus, porque vem pela comida e sai recebendo uma palavra do Senhor, abençoando eles. É isso daí. A gente não sabe qual semente foi plantada naquele noite. A gente não sabe. A gente realmente não sabe, né? Teve uma época que a igreja que eu vim era uma igreja muito doadora, muito investidora. Então, assim, eles ofertavam quando... E teve época que falaram isso, as pessoas vêm pra cá só porque quando tá grávida, tem bebê, ganha presente. Mas, aquilo ali eram os pães e os peixinhos que Deus estava nos entregando Exatamente. para compartilhar com a multidão que estava chegando. É. Então, no final, todas as coisas concorrem para o bem, né? Amém. Daqueles isso que mesmo. amam a Sim, ama Deus. Deus. Glória a Deus. Uau, eu amei esse nosso Eu conversa. amei, nossa, Nós eu vamos amei essa entrar- coisa. Tô amando Não, essa isso foi muito papo, bem gente. no ponto, E eu sabe? amo conversar com jovens. Glória a Deus, e endereço, aleluia. que amam a casa do Amém. Senhor Amém. e ama estar envolvido na obra. Isso Ah, eu é amo. lindo. Uma coisa que eu sempre amei. Teve uma época que eu até estava envolvida demais, que eu tive que parar. Mas eu amo servir na igreja. É. Amo. De verdade. E se eu pudesse estar na igreja todos os dias, eu estaria. E teve época que eu já fiz isso. E eu fiquei muito cansada. Had a breakdown. But, como é que fala? Burnout. Mas eu aprendi muito rápido que a gente tem que... Como é que fala? A gente tem que ter limites também. Uma balance. Uma balança Exato, na nossa exato. vida espiritual, vida social, tudo. E Deus me mostrou isso, Isso sabe? porque a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. E precisamos investir E nessas precisamos três investir em esferas. toda... Porque se toda a gente não investe, depois a própria igreja vai pagar por isso. Exatamente. É isso Porque mesmo. você vai estar lá burned out, vai estar triste ou Eu não vou ficar irritada. feliz. E agora? E agora? Aí Deus me mostrou isso e eu fiquei... Serviu como uma lição pro resto da minha vida. Porque eu nunca mais vou ficar colocando coisa demais na minha agenda. Isso daí. Eu vou colocar Deus como meu princípio e pronto, acabou. Isso daí. Mas vamos lá, então. Hoje vamos falar sobre um assunto muito bom que tem tocado no meu coração. E eu acho que eu preciso ouvir sobre isso. E eu acho que muitas pessoas também. Que é sobre coragem. Coragem. E, I don't know, parece que o Espírito Santo me colocou essa palavra no meu coração quando eu pensei em trazer você aqui. Então vamos lá, né? Como é que você definiria coragem? Qual seria a sua definição? Eu falaria, numa experiência pessoal de vida, que coragem é você fazer aquilo que a voz de Deus já plantou dentro do seu coração, Ó, sem dar ouvido o que as vozes externas das circunstâncias estão te ameaçando. Então, é um lugar onde você vai ter que avançar, largar para trás todas as vozes de intimidação, as vozes de crítica, as vozes das impossibilidades e apesar de você olhar e ver que existe impossibilidades, coragem é olhar para as impossibilidades, mas olhar para dentro de você e dizer, eu sei que Deus colocou dentro de mim essa força, esse ânimo, essa alegria, esse drive para continuar e eu não vou desistir, porque a última palavra é de Deus. amém. Entendi. Uau, isso é um grande definition, né? Eu acho que eu vou até ficar isso comigo, esse definition. Gostei muito disso, porque às vezes a gente acha que coragem é simplesmente ir e fazer não sei o que, mas eu acho que é uma grande
parte também é ignorar as coisas de fora e focar no Senhor e ouvir o que Ele tem pra dizer pra gente e ir, mesmo com medo. Eu acho que tem algo mais profundo com essa palavra É. coragem. Não é só ir. Tem... Exatamente, É bem porque mais ir profundo. muitas vezes é petulância. Ir muitas vezes é orgulho. Simplesmente ir muitas vezes é você pensar mais de você do que aquilo que Deus te chamou para ser. Exatamente. Então, muitas vezes, né, a gente, jovens e da minha idade, a gente toma alguns passos e a gente coloca o título de coragem, mas na verdade foi um orgulho para eu seguir, talvez, sabe, vozes das minhas feridas internas para calar críticas externas. Uau! E aí isso daí é um buraco, É. entende? Porque muitas vezes a gente toma decisões na vida para poder calar vozes externas e levantar o nosso ego. Agora, coragem é diferente. Coragem é você ver as impossibilidades externas, o seu histórico, a sua história, as suas fraquezas, mas aí você ouvir de Deus o que ele diz para Josué, né? Em Josué 1:9, que é: não te mandei eu ser forte E e corajoso. corajoso. É. Então, sempre que eu quero fazer uma coisa, seja um investimento, queremos comprar um imóvel, queremos lançar um livro, queremos dar um passo na vida com os filhos, um passo ministerial, não é só, eu vou vencer o medo e eu vou. Porque eu posso estar sendo levada pelas minhas emoções, mas a eu medir o que as impossibilidades estão dizendo e o que Deus me mostrou, né? Mesmo quando você olha e você vê que tá escasso o momento, como foi no caso de Josué, né? Que Moisés morreu, né? Às vezes, há possibilidades que morreram e a gente olha e fala assim, não tem como eu conquistar aquilo, mas eu vou escutar a voz de Deus dizendo, não te mandei eu. Todas as vezes que a gente tiver coragem de fazer uma coisa, tem que parar e perguntar, quem mandou eu fazer isso? Eu acho que é tão interessante porque do jeito que eu tô meio que conectando, coragem é não sendo orgulhoso. Então, coragem, no mesmo tempo, é também sendo humilde. Porque quando você tá decidindo ouvir a voz de Deus, é que você tá, né, se humilhando e matando seu ego e falar, eu vou escutar a voz de Deus. E, né, eu conectei meio assim. Então, eu acho que foi muito legal. Muito interessante o que você falou, porque isso já é o outro extremo. Muitas vezes as pessoas também deixam de ter coragem porque eles creem que eles estão sendo humildes. Quando, na verdade, eles estão sendo intimidados por vozes de manipulação, vozes externas. Então, a gente tem... O diferencial é a voz de Deus. E a voz de Deus, ela não é confusa, ela não fere princípios, ela não quebra valores bíblicos. Então, é muito... Parece ser difícil, mas num mundo tão caído, tem se tornado muito fácil hoje ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que vem recheado de princípios, valores, respeitar o próximo, amar, sabe assim, vem de Deus. Vem de Deus. Com certeza. Às vezes eu tô pensando, a gente acha, será que veio do Senhor mesmo? Se segue todos os princípios dele, com certeza, porque o inimigo não iria fazer alguma coisa que iria com a vontade do Senhor. Exatamente. Então, a resposta tá bem aí. Mas eu gostei muito disso, então vamos lá. Eu gostei muito desse ponto. A próxima, né, que... por que você acha que os jovens têm aquela dificuldade de ser corajosos? Eu acho que eu vejo na minha vida, não sei sobre você, mas às vezes é difícil ser corajoso. Eu acho que todo mundo já passou por uma época Claro, mas eu assim. acho que principalmente na nossa jovens, idade, é muito difícil você discernir a voz do Senhor, principalmente, e também ter a coragem de ir, fazer o que ele quiser, mas crescer aquela coragem dentro do nosso coração. Por que você acha que talvez isso acontece? Na adolescência e juventude, a nossa identidade está sendo formada. E os nossos amigos, a escola que a gente está, o contexto que a gente está, isso daí afeta muito fortemente as nossas decisões. Então, o que acontece? Na hora que a gente faz parte de um grupo, né? E por mais que você tenha a voz interna de Deus falando com você, por mais que você tenha a voz interna dos princípios e valores ensinados pelo teu pai, aquela necessidade de ser aceito na juventude faz com que muitas vezes a gente tape o ouvido para a voz de Deus em nosso coração para pertencer. Agora, o pertencer aqui na Terra é um verdadeiro engano.
Porque nós não temos a certeza do nosso futuro. O nosso hoje é um presente de Deus. Mas para eu negociar coisas que são valores meus com Deus por causa de uma pessoa que eu nem sei se ela vai estar aqui na Terra, ou aqui em New Jersey, ou na minha cidade, no meu caso de Kearney, que eu cresci, e eu vou mudando todo o roteiro da minha vida para ser aceito por alguém que, aos olhos de Deus e nos escritos de Deus, porque Salmo 139 fala, jovem, que ele desenhou todos os seus dias antes de você viver sequer um deles. E talvez muitas pessoas que nos influenciam hoje de forma errada nem estão nessas escritas para aqui 10 anos. E aí, por mais que você sabia que você estava quebrando os princípios e a voz de Deus no teu coração para agradar aquela pessoa, você precisa entender que essa pessoa, ela tem a história dela para trilhar e a sua história é diferente. E você não pode ceder simplesmente para ser aceito. Não é fácil, né? Hoje nós temos esse termo trending, né? Trend. Antigamente a gente queria seguir o que todo mundo estava fazendo no high moda. school. Eu era assim, hein? Na cidade. Eu era Ou que a assim. gente via, você era. Eu era bem assim. O Daniel sabe, né? O Daniel sabe. Você Eu queria era... ser da turma que tava bombando. Oh, yeah, oh, Ele, yeah. can I say? Ele comprava as coisas falsas e mentia, falava que era tudo verdade. O Daniel sabe. Ah, você fazia isso. Eu falo, eu tô com esse. Eu comprei Gucci. Eu não tava com Gucci. Eu comprei Louis Vuitton. Não tava com Louis Vuitton. Eu comprei um Supreme. Eu não tava com Supreme. Aí a gente olha aquele jovem, né? Com aquele relógio de 10 mil, com um tênis de 15, de 5, Cinco com mil. a carteira de 3, indo no Ciabras pegar um molho de alface pra mãe. Aê. Acabei falando o nome, dei crédito. Nossa. Indo ao supermercado. Pronto, acabou. Vamos colocar assim. Foi pro supermercado. Entrou no supermercado parecendo que caiu de Beverly Hills Nossa. no supermercado. Mas por que isso? Tudo isso porque a gente quer ser aceito. Yeah. A gente quer ser visto de uma forma diferente, porque a gente coloca sobre as pessoas o poder de... Deixa eu colocar. É de darmos às pessoas o poder do holofote. O que eu quero dizer com isso, né? No meu livro, Seu Próprio Tapete Vermelho, eu falo o seguinte, quando nós temos um encontro com Deus, você vê a passarela da vida e ainda que alguns momentos não são fáceis, são os momentos que você está trabalhando, construindo a sua história, estudando, ajuntando o dinheirinho para pagar o carro, o telefone, a casa, né? Quando a gente está nesse momento aí, a gente se sente inseguro do que está por vir e a gente quer, de alguma forma, arrancar brilho dos olhos das pessoas. E a gente fala isso para jovens, mas isso serve para nós adultos também. Então, você cai nesse ciclo, nesse vício, nessa dependência. Eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter um reconhecimento público e eu coloco em seus olhos o poder do holofote, do brilho, para você olhar para mim com graça e brilhar sobre mim a aceitação. Quando nós temos um encontro com Cristo, jovem, muda a história, porque o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. E aí o jogo muda. Você carrega o holofote dentro de você. Você carrega a luz do Espírito Santo dentro de você. Então você passa a entender que, indiferente do seu status social, do seu status acadêmico, você carrega algo maior. Você está trabalhando para conquistar todas as coisas, mas você carrega a luz de Cristo. E aonde você e eu chegamos, chega a luz. Então, quando chega a luz, gente, todo mundo gosta de olhar para a luz. E vai atrair E pela luz. ela atrai. Então, pensa bem, para você que é jovem, em um mundo de tanta escuridão, onde todo mundo está fake it until you make it, né? Fingir até conseguir. eu conseguir, né? Você chega tranquilo, de boa, sendo você mesmo, brilhando a sua luz, sem aquela competição, sem a comparação, sem a necessidade de se aparecer, de querer ser o melhor. E, de repente, nesse mundo de trevas de competição e de comparação, e eu posso afirmar que é trevas, porque hoje isso já não se debate entre os jovens. Todo mundo sabe que a comparação, não é verdade, gera um descontentamento absurdo. Aí chega você, sendo quem? Simplesmente quem Deus te chamou para ser, com o seu sorriso, com as suas conversas,
com aquilo que você tem para compartilhar, com o teu amor, com a tua presença. E ali você se liberta da dependência das pessoas olhar para vocês com os olhinhos brilhando, porque não é sobre você olhar para mim com os olhos brilhando para eu me sentir bem. É sobre eu ter um propósito de vida ainda jovem para eu chegar onde eu chego e levar essa luz. E quando sair dali, as pessoas saberem que passou uma luz. Mateus 5,16. Brilhe a sua luz para que as pessoas vejam a sua obra. Você mandou esse versículo pra mim. Você não mandou? Mandei E assim mesmo. elas glorifiquem a Deus. É isso mesmo. né? Você carrega uma luz, eu carrego uma luz. Qual é essa luz? Chega brilhando na passarela da vida que Deus te confiou. Amém. Uau. I'm like, hello? Você mexeu muito comigo. Às vezes eu acabo me comparando tanto com as pessoas, eu não sei pra quê. Porque eu sei que Deus me chamou pra ser luz. Ele me chamou pra ser diferente. E mesmo assim, é difícil eu ter aquela coisa de me libertar daquilo, sabe? Eu tenho certeza que é por causa... Eu sou jovem ainda, minha cabeça... Sim. Pensa desse jeito, mas E eu a tento social sair. media hoje, as mídias hoje são cruéis. As redes sociais, eu acho que estragou muita coisa. Elas, com certeza, todos... Eu acho muito legal conversar com jovens da idade de 24, 25 anos agora, que foram o pessoal da era que né? começou. Porque antes eles achavam que era legal, mas todos eles hoje falam assim, meu filho não vai ter isso. Eu falo isso. E deixa eu falar, cristãos e não cristãos. É um entendimento como fala, não tem negócio de menino de 13, 14 anos ficar aí em mídia social, não, pra que isso? Eu fico olhando e falava, meu Deus, se a gente falasse isso, né? Eles crucificavam a gente. Exatamente. Mas depois deles verem que é tão prejudicial essa comparação. E isso é muito errado, porque a sua história é diferente daquela história da pessoa que você está se comparando. Quando eu cheguei nesse país, eu entrei numa igreja onde os pais das minhas amigas estavam todos lá com as suas casas próprias, com os seus carros. E eu cheguei com uma filha de um imigrante, viúva. Não era a minha realidade. Eu tinha perdido meu pai no Brasil, minha mãe chegada aqui como uma viúva. Então, é cruel a gente fazer essa comparação. Mas hoje, quando esses amigos, né? Esse fim de semana mesmo eu tive no aniversário ali da esposa do menino que me evangelizou dentro do high school da minha cidade. Get out of Que town. legal. Eu estava lá, ele me evangelizou, ele chegou com o sotaque português e eu costumo brincar que eu falei assim, meu Deus, esse menino veio dar em cima de mim, pelo amor de Deus. Porque ele sabia que a gente era brasileiro e ele chegou e falou assim, e aí, gatinha, que estares a fazer sexta-feira? Aí eu falei, meu pai, olha uma bala perdida aqui. Meu Deus. Aí eu falei, eu tô fazendo nada, por quê? Não queres visitar uma igreja? Aí eu falei, Melhor resposta, uma né, gente? igreja? Eu falei, a cantada desse menino é muito barata. Eu falei com as outras amigas. Mas olha que lindo, ele brilhou a luz dele dentro daquele high school. Sabe, a gente conversa sempre isso. Ele nunca deu em cima de mim, sempre me respeitou, me levou para a igreja. E ali, né, eu tive um encontro com Jesus, porque ele teve coragem de brilhar a luz dele dentro daquela escola, onde não era comum as pessoas convidar o outro para ir para uma igreja. Né? E ontem mesmo ele disse para mim, na hora que a gente foi despedir, ele falou assim, Micheline, hoje eu fico vendo a sua vida e que o Deus tem feito e como que eu sou grato a Deus por ter me dado a coragem de te convidar para ir naquela sexta-feira, porque eu fui na sexta e aceitei Jesus ali, né? Uau. E na sexta que eu No entrei... mesmo dia. No mesmo dia eu fui lá para frente, aceitei Jesus, e, enfim, e nós nutrimos essa amizade até hoje. Mas a comparação, ela é o ladrão do nosso contentamento. Né? E Deus tem um futuro para cada um de nós, uma estrada diferente para cada um de nós. Então, a gente nunca pode cair nesse pecado. Eu digo que hoje a comparação se tornou um pecado. Sabe por quê? Porque pecado é roubar o alvo. Pecado é perder o alvo. É isso que comparação faz. E a Rouba o gente alvo. perde o alvo. Exatamente. Você está aí, uma menina tão linda, batalhando, trabalhando, mas você se compara com alguém que já tem um carrão, uma casa, as viagens, você tem vida, tem saúde, tem família, né? Mas você se compara com pessoas que estão, sei lá, talvez, né, bombando na internet. Então, volte o seu olhar. Hoje precisa de ter coragem para ser autêntico e ser uma pessoa satisfeita.
Uau. Tem que ter E a- coragem. É mesmo. É tão interessante que você fala isso, porque eu tava tendo uma conversa com um amigo meu um tempo atrás, e eu tava passando por um momento de autoestima. É tão interessante você estar falando isso, que isso também conecta com a autoestima, né? De se comparar e tudo isso. E eu tava falando com ele, cara, eu tô passando por isso, e eu falei, cara, né, minha situação tá isso, eu tô vendo a galera lá fazendo isso e aquilo. E ele falou, cara, sai da rede social. Ô, cara, sai da rede social, porque Você precisa parar. você precisa parar, porque ele falou, cara, eu já tava no seu mesmo lugar. E isso, a rede social, você tá falando da rede social, é um tool tão perigoso nessa área da comparação, porque você fica lá olhando a vida do outro, vendo aquele carrão, aquele dinheiro, talvez a vida, né, o estilo de vida e tudo isso, e você começa, tipo, se diminuir, sabe? Sim. E ele falou pra mim, cara, sai da rede social, foca em você, like, olhe pra você, concentre em você mesmo, ouve a voz de Deus, deixe Ele te guiar e para com isso, para com rede social. E então é interessante que esse menino tem 25 anos, 25, 26 anos, você estava falando. Realmente. E então você falou isso e me lembrou dessa Eu história. escutei de alguém ultimamente uma definição sobre isso que eu achei fantástica. Que as redes sociais, você compara a vida de uma pessoa stage, preparado, por exemplo, hoje nós preparamos para Claro. gravar isso. Então, na hora que eu vou gravar as minhas coisas, eu estou preparada para gravar aquilo ali, correto? Sim. E aí, você está assistindo da sua casa despreparada. Então, vamos lá. Eu estou preparada, bonita, vestida, saindo para um casamento. Eu estou stage, eu estou preparada. Sim. Você tá lá com o cabelo todo feio, não botou a maquiagem, reclamando das suas Uma espinhas. roupa qualquer. Com a roupa qualquer, as suas espinhas que eu também tenho, mas eu cobri. Então você compara a sua vida real com a minha vida que está stage, que está preparada para aparecer ali. Aham. Tá entendendo? Então, assim, é cruel essa comparação. Eu não gosto do bitterness, da amargura de virar e falar assim, tudo na internet é ruim. Não, tem muitas Verdade. coisas Por boas. exemplo, isso aqui tá na internet. Está aqui, tá, né? Nós Exatamente. estamos evangelizando, é uma coisa boa, mas... Exatamente. Uma vez até eu fui em um lugar, em um talk show, num evento de mulheres, tinha um momento de falar, e eles viraram e falaram assim, Micheline, como que você lidar com a inveja das pessoas, às vezes, ver o que você posta, ou ver filhos, ou ver o seu ministério, e ali pode gerar inveja em alguém. Como que você lidar com isso? Como você trata com isso? E eu disse assim, eu não posso tratar com o coração das pessoas, mas eu posso tratar com o meu coração. Na hora que eu estou postando, eu estou fazendo isso para causar esse nível de superioridade. E eu disse, quando eu posto sobre filhos, sobre servir a Deus, sobre conquistas aqui, eu estou tentando lembrar pessoas como a minha mãe, que chegou aqui desesperada, com 3 crianças para dar comida. Se acontecesse algo com a minha mãe, nós cairíamos na mão da comunidade para ajudar a devolver a gente para o Brasil, né? Se minha mãe morresse, Deus me guarde, enterrar ela, porque ela trabalhava para o pão de cada dia. Então, quando eu posto essas coisas, eu quero dizer para as pessoas que hoje estão no momento de escassez, de angústia, essa é a motivação do meu coração de não desista. Deus vai mudar a história da tua vida. Amém. Ele mudou a história da minha mãe. Talvez hoje você, como mãe, como pai, está passando uma luta, mas olha só, aguenta firme, porque amanhã os seus filhos vão estar escrevendo história nessa nação. Amém. Não desista, tenha coragem de continuar. Então, nós precisamos rever cada vez, sabe? E, obviamente, que nós não podemos controlar o coração das pessoas. Uma pessoa tomada de inveja, tomada de comparação, você pode passar com um picolé na frente dela, Não adianta. que não adianta, porque, né, a inveja, eu vi uma definição de inveja que tocou muito meu coração, que me alertou. Inveja não é querer o que você tem, é querer que você não tenha isso. Que, na verdade, é um dos 10 mandamentos, que a gente não pode sentir desse jeito. Exatamente. Então, as redes sociais são uma bênção. Agora, nós precisamos olhar para as pessoas que estão postando ali, falando, de trás de cada glória verdadeira existe uma história. Aí existe também as mentiras, aquilo que é inventado na internet, mas existe muita coisa boa, genuína, que você acompanhou a vida,
talvez um jogador, talvez de um pregador, talvez de um cantor, e você olhar e falar assim, poxa, como eu estou feliz dessa pessoa chegar neste lugar, sabe, assim, só Deus deve saber as renúncias e o preço, né? E quando você chega nesses lugares também, o preço continua sendo pago, né? Sim. Das críticas, das perseguições. Claro. Então, assim, às vezes precisa, assim, de um detox. Sabe? Desligar, sair um pouquinho. Porque quando você olhar ao seu redor e sair das redes sociais, você vai ver que tá todo mundo pegando o carro, tá todo mundo indo trabalhar, tá todo mundo no supermercado, tá todo mundo entrando no banco para depositar ali o dinheiro. Hoje é mais, né, no telefone, mas você me entende, você está vendo o cotidiano quando você sai, né? E quando você entra na rede, você vai fazendo aqueles highlights, aquele algoritmo de quanto mais você quer ver gente com dinheiro, mais gente com dinheiro vai aparecer para você. Então você vai ficar se enchendo daquilo. Exatamente. Eu, na verdade, eu tava conversando com uma menininha de 10 anos, que é uma amiga nossa, a filha de uma amiga nossa. E ela falou, não espero pegar um telefone. Eu olhei pra ela e falei, menina... Ai, não. Eu já sei que você tá falando também. Então eu tava falando assim, não faça isso. Minha vida foi estragada quando eu consegui um telefone. E eu só consegui quando eu tinha... 13, 14 anos, porque eu comprei. Minha mãe falou assim, eu não vou comprar telefone pra ninguém, quero saber o quê. Aí, ainda bem que ela fez isso. Aí eu... Gostei da sua mãe. Minha mãe é bem assim. Ela nunca comprou... A única coisa que foi comprada foi meu relógio, que meu pai deu de presente pra mim de Natal e deu pro Gabriel. Porque eu acho que eu gravei uma música aquele ano com ele, então ele queria dar um presente. Aí, mas, tipo assim, foi raro. Meus pais nunca fizeram isso. Meu celular eu comprei, meu iPad eu comprei, tudo eu comprei. Aí, mas eu falei com ela, a pior coisa que aconteceu comigo foi ter um telefone. Como assim? Porque daí nas redes sociais, aí você fica viciada, você não enche mais nada, você fica só olhando aquilo, aí começa a comparação, aí ela, sério? Girl, please. Eu falei assim, aproveita a sua infância. Exatamente. Pega esse tempo pra ser criança, ou pega esse tempo pra ser adolescente, não fica se envolvendo com coisas que você não precisa se encher agora. Ok, que telefone é essencial hoje em dia. Redes sociais também, tipo, eu e o Nick, a gente tem um podcast nas redes sociais. Tudo que eu faço é baseado, tipo, não, trabalho, é baseado em redes sociais. Então, é impossível cancelar completamente. Com certeza. Hoje em dia não dá, né? Não dá. Hoje em dia se você tem qualquer business, qualquer ministério, é até estranho você não ter, né? Exatamente. As pessoas já não querem ir na sua página, né? Já não... não tem website. Deixa eu ver sua rede. Exatamente. Então, precisa ter. Mas... Tipo assim, ter limites certos e evitar o máximo também. Tipo, quando eu era criança, eu não precisava de redes sociais. Sim. E eu vejo isso. E você fala assim, os filhos das pessoas... Eu também falo, os meus filhos não vão ter rede social. Até... na verdade, eu nem sei o que vai existir naquela época, Deus abençoe vocês nessa jornada. Porque a gente foi duro, né? Tomava, tirava. Eu vou tirar do mesmo jeito. E era tudo uma injustiça. E agora eu escuto vocês falando essa nova geração, graças a Deus, que eles nem vão ter, né? Eu falo, Senhor, graças a Deus por isso. Eu acho que nós aprendemos, tipo assim, realmente foi necessário. E eu acho isso lindo, porque a gente tá falando de crianças. Mas, né, você que é jovem me escuta, tempo bom é quando você tinha alguém para te falar o que você não podia fazer. Porque agora está na mão de vocês. Agora está na mão de vocês. Vocês vão ter que saber a dosagem certa de cada escolha, de cada pessoa que você permite ser influenciado, do tempo que você gasta aí. Você vai ter que ter a coragem de ir na rota menos viajada hoje, né? Você vê as pessoas caminhando todas para a mesma rota, que é o quê, né? Esse vício de internet, de mídia social, essa comparação, né? E a depressão tá vindo junto, a ansiedade, a angústia, enfim, todas essas coisas que têm danificado a saúde emocional e mental das pessoas e, obviamente, a espiritual. Mas está na tua mão. Então, hoje, Deus está aí nos dando essa chamada para sermos corajosos. A Bíblia é cheia, né, de pessoas jovens, cheias de vida, corajosos, né, gente? Corajoso como José. Olha que coisa linda, ele era corajoso. Uma porta fechava, outra porta fechava, parecia que estava tudo complicado para aquele jovem, mas o que ele tinha era uma promessa. Ele tinha uma promessa. Você tem uma promessa de Deus, jovem. Você carrega uma promessa. Deus já tem te mostrado. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que hoje o Espírito Santo está soprando de uma forma muito linda no coração dos jovens. Alguns estão até com dificuldade porque não aprenderam de entender que é a voz de Deus, mas eles dizendo pra gente em
uma terapia, em uma conversa, eles falam, eu sei que existe algo melhor para mim. Uma voz dentro de mim fala que eu posso ser uma melhor pessoa. E isso é Deus falando. Claro. Então, hoje, o Espírito Santo está soprando sobre a juventude um chamado. E esse chamado é: tenha coragem, a coragem de José, sabe? Que mesmo que ele foi criticado e vendido pelos irmãos dele ali, ele não desistiu de continuar vivo, de continuar crendo. Depois ele sendo ali perseguido, julgado por algo que ele não fez, ele continuou crendo. Mais tarde ele foi esquecido pelos amigos dele ali, que falou que quando saísse da prisão ia ajudar. Mas sabe o que? Chega uma hora, tá entendendo? Que todas as promessas de Deus, elas começam a se cumprir na sua vida, jovem, de uma forma tão linda. E as pessoas olham e falam, poxa, foi de repente. Não foi de repente. Foram sementes de renúncias por anos. Pequenos passos. Eu acho que o maior medo dos jovens quando fala de caminhar com Deus, é tipo assim, eu vou ter que renunciar isso. Sim. Eu vejo isso quando eu tento falar sobre Jesus para minhas amigas que não conhecem. Ai, mas você tem que deixar de fazer tanta coisa, tem que não sei o quê, que não sei... Mas como é que eu explico? Tipo assim, não é que eu preciso, é que eu amo Jesus tanto, eu vejo tanto como eu preciso dele, que é fácil eu renunciar às coisas. Não é uma regra, tipo assim, você virou cristão, você precisa tirar isso, precisa tirar aquilo. Não. É que você quer fazer isso. Eu vi uma postagem no Instagram, falou assim, a religião diz que nós temos, como é que fala? Nós renunciamos e por isso nós somos aceitos. Mas o que Jesus ensina? Que nós somos aceitos e por isso que nós queremos mudar a nossa vida, renunciar às coisas e trocar as coisas ruins das nossas vidas. Então, tem aquela comparação que as pessoas às vezes não entendam, mas nós que conhecemos Jesus sabemos como é importante. Mas a gente estava falando de José e me lembrou de uma coisa que eu aprendi e eu nunca esqueci, eu vivo falando isso, que toda vez que José parecia que ele estava caindo, ou que a vida dele estava virando uma bagunça, na verdade, passo pra frente. nos olhos, ele até já sabe que eu falo direto, nos olhos de Deus, ele estava um passo mais perto da promessa. Toda vez, tipo assim, quando os irmãos dele colocaram ele na... How do you say the well? Calabouço ali, né? Jogaram no buraco. Buraco do pé. No buraco, que foi buraco. Parecia que a vida dele começou... Aí que começou a destruição na vida de José. Mas foi nada, porque de lá ele já foi comprado como escravo e já foi na casa de quem? De Potifar. Hello? Ele já foi direto pra casa dele e começou a comandar na casa inteira. Aí, do nada, a esposa de Potifar, abençoada que ela é, né? Mandou ele foi pra prisão. Parecia que ele caiu de novo. Sim. Mas não, ele estava mais perto da promessa, porque foi lá na prisão que ele conheceu o copeiro, que depois trouxe ele pra casa de quem? De Faraó. E de lá ele já virou o segundo em comando do Egito. Ou seja, toda vez que ele caía, ele estava mais perto da promessa, ele estava um passo acima, não um passo abaixo. Foi tipo uma escada, ele subiu a escada toda vez, em todo passo da vida dele. Então a gente tem que pensar deste jeito também. Toda vez que alguma coisa acontece na nossa vida, que nós renunciamos a alguma coisa, o que aparentemente parece que é alguma coisa ruim, na verdade Deus está nos levando para um lugar bem melhor. Yes. E olha, esse medo, eu vou contar uma história verdadeira para vocês aqui, que é engraçada, mas é verdadeira. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, minha mãe, como eu disse, ela era bem conservadora, não deixava a gente sair, mas a gente tinha aprendido a dançar a tal da lambada lá no Brasil. Dançando lambada, lá. Aí, agora vai vendo. Mas aí, o que aconteceu? Ela não deixava a gente sair, mas só no churrasco eu dançava com meu irmão, gente. Com meu irmão, a gente dançava que era uma beleza, achava que era uma beleza. Vai vendo. O menino me convida pra ir na igreja sexta-feira pra aceitar Jesus. This is a true story. Isso é 100% verdade. Pra você ver como as batalhas na mente de um jovem, às vezes, sabe, é real naquele momento, mas mais tarde você vai olhar pra aquilo e vai falar, eu nem acredito que essa era a batalha que eu tava travando. Aí, na hora que pediram, né, quem queria aceitar Jesus, eu pensei dentro de mim, mas se eu for lá na frente aceitar Jesus, eu vou ter que abrir mão de dançar lambada. Eu tenho que abrir mão True story. Agora pensa, o Deus do universo me chamou pro altar. Entendeu? E eu lá numa batalha, parecendo que eu era dançarina profissional, né? Não, gente, era uma vez cada vez no mês.
Mas, sei lá, dentro de mim eu tinha aquilo, como você disse, suas amigas, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. E é parece que é uma verdade que a regra. vida com Deus é diferente, mas Claro. a gente faz essas renúncias por amor, a gente nem É. sente. E você crê, com uma menina de 14, de 15 anos, a minha batalha naquele dia eu falava, e eu fui na frente, eu falei, não, mas eu vou abrir mão. Hoje se passaram tantos anos, eu falei, meu pai, Jesus, boba. o que a lambada ia ter feito por mim até hoje? Nem se eu fosse a famosa da lambada, já tinha acabado. E aqui estou eu te servindo, te amando. Glória a Deus. E o Senhor comigo. Então, sabe, hoje, essa ameaça para você não seguir a Cristo, essa coisa que você não quer abrir mão, parece tão importante, mas daqui a 20 anos você vai olhar e vai falar, Senhor, que livramento. Outra coisa, eu pedi a Deus um menino, eu falei, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, mas chorava, quero ele, quero ele, quero ele, e Deus não me deu, Deus deu ele para outra. Aí passou-se os anos, hoje eu olho e falo, Senhor, Glória a Deus. que bom que o livramento. Senhor não me deu, meu Pai, de verdade. Que livramento. No meu caso, eu não estaria fazendo nada do que eu estou fazendo hoje, porque seria outro caminho, um caminho de perdição, Uau. olhando o caminho que essa pessoa tomou. Então, assim, nós precisamos entender que em tudo na nossa vida, nós vamos ter um preço a ser pago e renúncia. A vida de José é um exemplo disso. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos começar a renunciar aqui hoje, jovens, coisas que pra gente é muito precioso, que a gente acha que tem direito, e nós abrirmos mão disso para receber, sabe, algo melhor que Deus tem. A salvação é gratuita, o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas de forma abundante, gratuita, a gente não precisa fazer nada, é só receber, né, confessá-lo, dizer que ele é o nosso Senhor, reconhecer o poder dele, que esse poder e esse amor e essa salvação é derramada sobre nós. Mas às vezes a gente pensa que quando a gente estiver lá no sucesso, não vamos mais precisar de renúncia, não vamos mais precisar pagar preço. E a razão pela qual Deus hoje já quer trabalhar no nosso caráter de renúncia é para quando ele nos colocar na promessa, a gente já esteja acostumado a fazer isso. Veja a vida de José. A gente vai vendo a vida dele, que você disse, as portas fechadas, mas a gente não vê que José chorou quando ele foi jogado no buraco. Também a Bíblia não diz que José chorou quando a esposa de Potifar levantou o falso testemunho. E a Bíblia também não diz que José chorou quando ele foi jogado na cadeia. E tampouco diz que José chorou quando o copeiro, o padeiro, esqueceu dele. E agora José é colocado na promessa. Ele se torna aquela pessoa de destaque, aquela pessoa de poder, aquela pessoa que agora ele falou, estava falado, mas agora ele tem que ter um encontro com os irmãos que um dia acusou ele. E naquele dia foi a maior renúncia de José, a ponto que ele chorou. Ali doeu. Ali para José doeu abrir mão, sabe, da amargura, da raiva, do direito de hoje eu posso fazer com vocês o que vocês quiserem. E ele não fez. E ele não fez. É tão Ele teve interessante. toda a chance. É tão interessante estar falando sobre isso. Eu não sei se você já ouviu da pregação A Isca de Satanás, do John Bevere, do pastor John Sim, Bevere. acho que eu li o livro há muitos anos e atrás. tem a pregação. Ele também faz um session, vamos dizer, de todo o capítulo da Bíblia. Da Bíblia, da coisa dele, do livro dele. E ele tinha comentado sobre a história de José. E o ponto esse livro, A Isca de Satanás, é da ofensa, né? Sobre a ofensa. Sim. E você falou sobre José da Magura. Yes, there you go. E tudo isso. E José, ele tinha todo motivo de estar desse jeito. Amargurado. Amargurado. Ele tinha toda a razão. Nos olhos humanos. Exatamente. Ele tinha toda a razão para ser ofendido e levar isso a ser consumado por isso pro resto da vida dele. Mas ele decidiu, né, renunciar esse direito de vingança. Exatamente. Esse direito de vingança. E aí, que é o interessante, porque quando a gente volta no que estava falando no começo da comparação, né? A gente olha e vê uma pessoa que está
lá em cima, que a gente às vezes se compara e se sente menor, como se ela estivesse sem problemas, como se a amargura não batesse a porta, como que se a raiva não perturbasse. Mas, na verdade, indiferente do status que você esteja, social, o status que você esteja em um título acadêmico, profissional ou até ministerial, todos nós vamos ter que vencer as batalhas da mente, entende? Vamos ter que abrir mão da nossa carne para podermos cumprir, sabe, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então você vê, né, na vida ali de José, ele estava lá em cima, mas ainda tinha que existir renúncias. Se ele não tivesse treinado aqui embaixo, ele ia tomar posse da promessa e ia estragar tudo lá. Exatamente. E isso daí é pior, né? Depois que você receber algo e ainda perder, já pensou? Né? Mas Mas vezes Deus nos leva para esse processo de humildade, Isso que vai daí. matar o seu ego, que vai matar o seu orgulho. E igual você falou, se José não fosse por esse processo, talvez ele ia estar com o ego dele bem aqui, com o orgulho dele bem aqui. Não estaria Mas preparado. ele passando literalmente, like, in the mud, eu nem sei falar mud. Na lama. Na lama. Ele, sabe, foi que a gente lê hoje na E Bíblia. Deus vai fazendo de uma forma linda, né? Porque você falando isso daí, no meu caso, né? Eu tenho um temperamento comunicativo, extrovertido, gosto de ter amizade, gosto de estar com pessoas. Então você pensa, quando eu aceitei Jesus aqui nos Estados Unidos, 1 ano e meio. Então eu já tinha conquistado as minhas amizades, estava dominando agora a língua. E assim, com aquela liberdade agora de comunicar e aquela necessidade de ser aceita, sendo suprida. E aí, de repente, vem a proposta de servir a Deus. Ele bateu na porta do coração, eu disse sim. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi minhas amizades. E eu tive que ter coragem de não ser aceita, de não ser admirada, de não estar, né, em todas as coisas que elas estavam, porque agora eu estava em um caminho diferente. Não era que eu desprezei, mas eu vivi esse desprezo mesmo, por parte delas. Na época eu nem sabia o que estava acontecendo, que Deus também blindou meu coração, então eu não fiquei amargurada, me largaram, mas era assim, bem, agora eu tenho, né, eu agora vou ter que me reencontrar no plano e propósito de Deus. E é um lugar, muitas vezes, desafiador de estar. Agora, difícil de estar não é, jovem. Sabe por quê? Porque ele não nos abandona e ele não nos deixa. Amém. Ele sempre nos supre e nos surpreende nesses momentos que a gente pensa assim, é difícil demais, sabe? Abrir mão disso, do meu ego, da carne, desse pecado. Sabe o que é difícil demais? Continuar escravo desse pecado, dessa carne. Porque, sabe, quando passa o desejo e a gente faz aquilo que a carne quis fazer, e eu não estou falando só na área sexual, é sentimental, é na área da amizade, de falar os desejos de vingança, de maltratar alguém, de humilhar alguém, ou de trair, de enganar as pessoas. Quando você deseja isso e você cede à sua carne, todos nós sabemos que em poucos minutos depois já vem a condenação e você é novamente jogado naquele buraco, né? Sim. Então, assim, servir a Deus desde uma idade jovem, se você me perguntar se foi difícil, eu vou dizer para você, foi bem mais fácil para mim do que se eu não tivesse servido a Deus. Uau, isso faz muito sentido, porque as pessoas falam que, realmente, todo cristão fala que servir a Deus não é fácil, não é não sei o quê. Mas eu gostei mais do seu ponto. É fácil, sim, porque como não é fácil servir um Deus que nos ama tanto, mas realmente é um desafio. Isso que é difícil. O desafio de viver, tipo assim, com o Senhor, sendo que nós vivemos no mundo. Entendeu? Nós não somos do mundo, mas vivemos aqui, vivemos no meio de tudo. Então, realmente, é um desafio muito grande. E temos que vencer isso todo dia. Temos que escolher a servir Jesus, apesar de tudo, todos os dias. Temos que fazer aquilo. Sim, ele é uma resposta para as nossas vidas. No meu caso, vendo o quadro, né, eu tinha perdido meu pai para o vício do álcool, né? Então as estatísticas, elas já tinham determinado qual provavelmente seria o meu futuro. Uma menina insegura, me lançando no braço de várias pessoas para encontrar identidade, para encontrar paternidade, para encontrar... Isso seria difícil. Mas olha que coisa linda, né? Ele teve a porta do meu coração, ele bateu e eu decidi abrir. E ali ele me trouxe essa identidade, essa paternidade que me livrou
de sofrer aquilo que as estatísticas humanas declaravam sobre a minha vida. Porque quando nós entramos em um relacionamento com Deus, aí você passa a viver as estatísticas do reino, que Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. Na nossa angústia, na nossa tristeza, Ele estará presente. Mesmo se a gente passar pelas águas profundas, tem água, mas não vamos afogar. Amém. Tem fogo, você sente o calor, mas não vamos ser queimados. E ainda que uma mãe se esqueça do filho, ele não vai se esquecer Eu de amo mim. esse Salmos 27, E 10. assim- Eu amo esse versículo. É isso, uma maravilha isso. Então, para completar, mais uma pergunta que seria: como que podemos ter coragem? Como que é, tipo assim, o que devemos fazer para poder ter coragem? Que às vezes a gente acha que é um processo muito complicado ou algo que não conseguimos ter, mas o que você acha que seria, tipo, a solução? Como a gente disse no começo, eu acho que o passo prático seria colocar limites para as vozes externas que roubam de você as verdades que Deus já soprou no seu ouvido para a sua vida. Então, como que eu posso ter coragem, né? Eu tenho que ter a coragem, de forma prática, de cortar amizades que me levam a quebrar todos os princípios, valores da minha família, que são princípios que me ensinaram nos caminhos, dos princípios divinos de Deus. Como que eu posso ter coragem? Desligando o celular, né? Como que eu vou me tornar uma pessoa de coragem para viver aquela outra rota? Nós temos que entender que é uma batalha. Não adianta a gente dar passos práticos para ter coragem e alimentar o inimigo do desencorajamento, né? Então, nossos relacionamentos podem hoje ser um desencorajamento para você buscar a Deus, para você buscar escrever uma história diferente. Então, você precisa buscar relacionamentos que te levam para o plano e propósito que Deus desenhou para a sua vida, né? O seu trabalho hoje pode ser um desencorajamento, porque te rouba todas as suas horas e você está aí tendo o seu tempo consumido só para fazer dinheiro, para comprar um carro, para sair de férias, para fazer... E você não tem tempo para comunhão, você não tem tempo para sua casa, você não tem tempo para sua família. Como você vai ter coragem, né, para sonhar com uma família? Como você vai ter coragem de fazer parte de uma comunhão, de uma igreja, de um grupo, sendo que todo o seu tempo está tomado em busca de coisas materiais? O trabalho é honroso. Todos precisamos trabalhar, jovem. Senão você não casa, tá? Verdade. Não é? O menino quer casar e trabalha. Ela é uma menina também que, né, quer trabalhar, Claro, mais tarde você decide se quer que fique em casa ou não. Mas mas nessa é idade trabalhadora, agora, tem a mentalidade tem que boa. ter mentalidade boa, trabalhadora de vencer. Então, nós precisamos remover os fatores que nos causam desencorajamento. Sabe, às vezes nós estamos muito apegados em vamos confessar. E a Bíblia fala, sim, para confessar a palavra, para chamar as coisas que não são como se fosse. Mas a Bíblia também nos fala para desviar do caminho mau. Tá? Para resistir ao diabo. Timóteo 2:22, fuja das tentações. Corre das... Exatamente. Eu acho que tem uma razão que fala fuja, né? Não Não é... fala corre, não é sai. Não é, ele fala corre. Fuja. Vaza. Cai fora. Ai, a Alicia saiu. Até ela Ou você fugiu. não fuja, não. Né? Então, exatamente. Então, não adianta a gente ficar aqui fazendo cursos, fazendo repetições. Sou corajoso, posso todas as coisas. Eu sou isso, eu sou aquilo. É maravilhoso. É melhor do que estar falando coisas negativas. Mas, se nós não fecharmos as portas dos desencorajamentos em nossa vida, em vão vai ser essa nossa confissão. Amém? Então, o que tem te desencorajado hoje? Às vezes, um relacionamento tóxico que você se envolveu tem te desencorajado de caminhar com a sua família, de amar a sua família. E aí você fica assim, eu queria ter coragem de falar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos que eu amo eles, que são minha família. Mas você se colocou numa posição em um relacionamento que despreza a sua família, que vai peitar todos os princípios. Então, assim, nós precisamos quebrar, cortar vínculos com as fontes de desencorajamento, para que a coragem flua naturalmente. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nos tornar corajosos.
Aos olhos de Deus, nós somos já corajosos. somos. O problema são as fontes contaminadas no qual nós bebemos delas, que vai minando a coragem que já existe Uau, dentro nós de não nós. tomamos posse daquilo que já Isso temos. aí. Por isso, quando o jovem fala, eu sou desencorajado, não é. Você não é. Você pegou isso como uma fala para justificar a sua fraqueza e a sua inabilidade de vencer esse pecado, de cortar vínculos que te levam para longe do propósito de Deus. Mas veja bem, dentro de nós existe uma coragem que Deus soprou. Sabe, o simples fato da gente acordar todos os dias é o zoe de Deus, o sopro de Deus dizendo, levanta, corajoso, vai à luta. E as pessoas que dizem que estão desencorajadas, elas, que coisa linda, né? Carregam essa coragem dentro delas de acordar todos os dias e acreditar em um dia melhor. Então, não te veja como uma pessoa desencorajada. Você tem a coragem de Deus, já está dentro de você. Sabe, desde o seu nascimento, Deus já implantou essa coragem, esses sonhos, essa vontade de vencer. Tudo isso já está aqui dentro de nós, porque somos a imagem e semelhança dele. Agora, as suas experiências, talvez abusos vividos, traições, decepções, tudo isso pode ter te causado desencorajamento. Mas sabe o quê? Volta para a fonte. Volta a falar com o seu Criador. Volte a comunicar com aquele que te gerou e desenhou o seu futuro, que você vai ver que em breve a coragem ela vai estar como um tesouro polido dentro do teu coração. Todos nós somos corajosos, mas precisamos romper com as fontes de desencorajamento que nos afastam dos planos e propósitos de Deus. Meu Deus. Eu ia até falar, acho que isso já Já é o foi último. conselho, Isso não já é o foi Porque conselho a já. gente, como vocês sabem, nós sempre terminamos os nossos episódios com um conselho que você daria para os jovens, mas eu acho que você já deu. Essa já foi o conselho já. Eu amei. Mas mesmo assim, será que tem algo que você queria dizer para os jovens? Nós sempre acostumamos a fazer isso, talvez algo que você queria saber quando você era criança ou jovem, ou algo que você tem vivido e aprendeu. Mais um conselho para os jovens para nós acabarmos. Jovens, viva a sua vida com alegria, sabe? Desfrute dessa época. Daqui uns anos você vai olhar para trás e você vai lembrar desses anos tão gloriosos que Deus te deu, sabe? A vida da juventude, ela é cheia de força, de vigor, de ideia, de risadas, de gargalhada. Satanás veio para matar, roubar e destruir, e como nunca ele tem feito isso nessa geração para roubar aquilo que é teu por direito. Então, jovens, volte a sorrir, volte a sonhar, volte a se ver nos olhos de Deus. Fuja das comparações, fuja do pecado, fuja da autocomiseração, da autopiedade e entenda, jovem, Deus te fez forte, corajoso, e você passará pela juventude usufruindo de tudo que Ele tem para você, para que quando chegue os dias melhores, que é os dias que eu vivo hoje. Por que é melhor? Porque eu olho para trás e eu falo, obrigado, Deus, que na minha juventude o Senhor me guardou, o Senhor me guiou, e o que hoje eu estou colhendo é fruto de uma juventude que eu decidi colocar os olhos em Ti. Olha, quando eu fui converter, uma tia virou e falou assim, Micheline, você é tão jovem, você é tão lindinha, né? Para a tia da gente, a gente é lindinha. E ela falou assim, você veio para a América, sua mãe trouxe vocês, você agora vai virar beata de igreja, vai ficar seguindo a Deus, tem tanta coisa para se divertir, tem tanta coisa para fazer. Pois bem, se passaram 36 anos, deu seguindo e decidindo seguir a Deus. E sabe, eu olho para trás, não perdi nada. Deus nunca competiu com os meus sonhos. Ele sempre facilitou as rotas para eu chegar até onde Deus desejava. Ele não está competindo com os seus sonhos, jovens. Não é que você vai abrir mão do melhor para servir a Deus. Não, é que Deus tem o melhor para te dar. E quando você, cada dia mais, se chegar a Ele, mais você vai estar vendo a clareza nos planos e propósitos que te levarão a viver coisas assim, tremendas em Deus. Luta, choro, às vezes dificuldade, sim, mas a força e a alegria dele são fontes que não cessam no interior
daqueles que decidem viver com ele. Então, viva para Deus, jovem. Você não vai se arrepender. Se nós nos encontrarmos daqui a 20 anos, 30, quando você não for um jovem, você vai poder me dar 2 respostas. Você vai falar, aquele dia no podcast, eu ouvi aquele conselho, eu olho para trás e não tenho nada para arrepender. Ou você vai olhar também com a sua idade e vai falar, como eu queria ter seguido aquilo lá atrás. Mas você nunca vai se arrepender de seguir esse conselho que hoje aqui estamos compartilhando, que é entregue o seu caminho para Deus, para Jesus. Confia nele e o resto que você sonha, ele fará. Uau! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu acho que essa é a maneira perfeita de acabar o episódio. Amém. Gente, que bênção que foi. bênção. Eu fui muito edificada. Tenho certeza que você também foi. Yep. eu, sem palavras. Ele fala assim, quando eu fico quietinho só escutando, é porque eu tô muito impactada. E ele é mesmo, que ele gosta de falar. Então, quando ele tá quietinho só, é porque ele tá observando. Uau, que bênção só. E eu estou impactada de estar aqui com vocês, toda essa equipe. Olha que coisa linda. Quando eu olho para vocês, eu me vejo lá atrás. Uau. Simplesmente fazendo aquilo que eu gostava de fazer com meus dons e talentos para o meu Criador. E eu não imaginava o que ele ia fazer em minha vida. Sabe, os lugares que ele me levaria para ser bênção e ser abençoada e toda essa história. Então, quando eu vejo vocês jovens assim, meu coração enche de alegria porque vocês são resposta para essa geração. Amém. Vocês são refrigério para tempos como esse. E eu declaro as bênçãos de Deus Amém. sobre a vida e o futuro de vocês. Glória a Que Deus. todos os sonhos que Deus colocou, não desistam. Todo mundo tem um começo. Continue firme nesse sonho, desse podcast, onde Deus colocar vocês. Às vezes parece que não tem nada acontecendo. Vá por mim, eu sei. Mas, de repente, quando as coisas começam a acontecer e brotar de todo lado, vocês vão saber que foi nos pequenos começos, na fidelidade dos pequenos começos, que o coração de Deus se agradou e, assim, fez com que vocês chegassem aonde vocês vão chegar um Amém. dia. Eu recebo isso em nome de Jesus. Eu recebo também, em nome de Pastora, Jesus. muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite e por ter trago uma palavra tão abençoada para todo mundo. Eu sou tão grata pela sua presença aqui Olha, neste lugar. Toda Thank you so much. honra é minha mesmo, por Amém. jovens convidar, né? Uma dama igual eu. Para jovens. A gente é dama, não é velha. Glória a Deus. Ô, glória. Yes. Ai, meu Deus, muito obrigada mesmo. E obrigada a todos vocês que assistiram esse episódio, que vocês podem ter aprendido alguma coisa que pode ter edificado a sua vida. E nos vemos na quinta-feira que vem, às 4 horas, horário dos Estados Unidos. E é isso, pessoal. Nos vemos semana que vem. Beijos. Tchau, Com Deus. gente. Tchau. Na, 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 na.